Fala, minha gente boa, Marcos Torres aqui, mostrando para vocês e tentando explicar um pouquinho mais, de uma forma mais tranquila, sobre a questão aqui deste suporte para a porta de correr, né? Este suporte eu comprei pela Shopee, né? Não me lembro com exatidão o preço, tá bom? Mas eu comprei pela Shopee, né? Ele tem cerca de 2 metros, ele tem 2 metros, né? Vem 2 trilhos, cada um com 1 metro. No processo de montagem, você monta aqui, você verá que ele fica comprido, né? Basicamente, aqui são as peças que vem nele, né? Estas peças aqui são as braçadeiras que a gente parafusa na parede, certo? Estas braçadeiras. Esta mais larguinha aqui a gente parafusa na parede e divide aqui certinho, tá vendo? Para a gente encaixar os 2 trilhos aqui, para ele ficar apoiadinho no meio, certo? E aqui nós temos as peças, né, que vem para a gente fazer essa montagem. E as pessoas perguntam aí, tem dúvida de como montar, mas quando você compra esse kit, vem um manualzinho, tá vendo? Ó, montando, ó. Montando. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma grotesca, mas vamos ver se eu consigo, tá bom? Então, basicamente, primeiro o que vocês vão fazer? O trilho, né? Esse é o trilho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir a altura que a gente vai deixar a nossa porta de correr. Isso aí é uma altura que não dá para precisar, porque varia de obra para obra, né? Mas, por exemplo, se você for deixar a sua porta em uma altura padrão, uma altura de folha de porta, uma altura padrão, ela tem cerca de 2,10, 2,11 de altura. Para esse trilho aqui, como a porta é de correr, a porta como esta aqui, a folha de porta sendo de correr, você tem que, com a folha de porta, preencher este vão, né, que seria um vão de 2,10. Mas é claro que você vai considerar que para uma porta de correr você não precisa de um batente chumbado na parede. Então, se você tiver aí, por exemplo, uma folha de porta como esta aqui, ó, que é de 70 por 2,10, a folha de porta, então você tem que considerar que essa folha de porta fechada, ela tem que preencher de modo que quem esteja do lado de fora não olhe pelo lado de dentro. Então ela tem que preencher este vão que você vai atravessar para o lado de lá. Então, por exemplo, ó, essa porta minha ela tem 70 por 2,10. Logo, o vão que eu tenho, que dá acesso ao banheiro da minha mãe, ele tem que ter menos que 70 e menos que 2,10. Então, por exemplo, no vão da minha mãe lá, ele é um vão desproporcional, mas para essa medida de folha de porta ele casa certinho. Então, por exemplo, essa folha ela tem 70 de largura e 2,10 de altura. O vão lá no banheiro da casa da minha mãe tem cerca de 1,90 m de altura por cerca de 65 de largura. Então, quando eu fechar a porta com esta folha, ela vai preencher o vão todinho, certo? Então vocês têm que se atentar a isso. E no caso desses trilhos aqui, vocês compram com a medida que vocês precisam. Na ocasião aqui, esse trilho aqui ele tem 2 metros, ele supre bem a minha necessidade, porque é uma folha de 70. Ele vai ficar até um pouco maior, se eu quiser cortar um pedacinho dele eu até posso. Mas não vou cortar, vou deixar ele assim, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer? Tá vendo que vem essas 2 chapinhas aqui? Ó? Essas 2 chapinhas, ela vai parafusar, a gente pega essa chapinha com esses parafusos menores aqui, são parafusinhos Phillips, né? Então a gente pega essa chapinha aqui, ó, e aí você se atenta, se a sua folha, você tem que ver o lado que você vai jogar para fora da folha, né? Por quê? Atente-se a esse detalhe aqui, ó, tá vendo? Essa chapinha que ela vem, ela tem essa abertura aqui, ó. Se ela tem essa abertura você tem que deixar ela para que lado? Você tem que deixar essa abertura para o lado de fora aqui, ó.
parafuso, esse parafuso aqui, ó, ele é parafusado no carrinho, nesse carrinho. Esse carrinho corre aqui dentro do trilho, certo? Então esse parafuso está parafusado no carrinho e depois ele vem encaixado aqui, ó. Encaixado aqui. Então este lado aqui que está aberto, tá vendo? Esse lado aqui que está aberto, você tem que deixá-lo para o lado de fora. Então vamos lá que eu vou tentar explicar para vocês. Tá vendo? Aqui é a parte de cima da porta, aqui é a parede, certo? Então, quando você parafusa essa chapinha aqui em cima na porta, tá vendo? Essa abertura, a abertura aqui da chapinha, tá vendo? Ela fica pro lado de fora aqui também, tá vendo? Porque quando você encaixa o parafuso, tranquilo, ela não vai sair. E por que você tem que se atentar com esse detalhe desse vão estar para o lado de fora aqui, ó, da parede? Por quê? O trilho vai correr aqui, né? Esse vão estando para o lado de fora, quando você ajusta aqui, que você vai apertar a porca, se alguém tentar puxar a porta para ela sair, para ela desencaixar, como essa abertura aqui, ó, está para o lado de fora, ela não vai vir, porque o lado da frente dela tem essa abertura aqui, ó, que é só para você encaixar o parafuso. Mas o lado de lá dela, ó, tá vendo? O lado de lá dela é fechado, então ela não cai. Então a porta não cai se alguém tentar puxar a porta para cá, né? Como o lado de lá tem é fechadinho, o parafuso faz o travamento aqui e a folha de porta não vai desencaixar, caindo do trilho, machucando alguém, tá bom? Certo? Então, basicamente, a gente vai fazer isso. Primeiro vamos parafusar, né, essas duas chapinhas em cima, na parte de cima da porta, atentando-se com esse detalhe que eu expliquei, deixando essa parte aberta aqui, para o lado de fora aqui. Se aqui é a parede, então a parte fechada fica para o lado da parede e a parte aberta para o lado de fora, certo? Esse é o primeiro passo. Depois disso, a gente vai fixar, né, o trilho na parede com base na nossa altura da folha de porta. Então, se a gente tem uma folha de porta de 2,10, então a gente deixa mais ou menos da parte de baixo do chão aqui. Vamos imaginar que a porta esteja aqui, ó. Vamos imaginar que aqui seja a porta. Então, para a porta não ficar arrastando no chão, eu subo ela mais ou menos 1 centímetro a 1,5 centímetros, né? E aí, se a porta já tem 2,10, eu já tenho que ter um espaço para eu chumbar o trilho de 2 metros, 11 centímetros e meio. Mas, quando eu faço esse acabamentinho aqui, tá vendo? Quando eu chumbo essa parte aqui, ó, que é a mãozinha francesa que vai segurar os trilhos na parede, eu também tenho que levar em consideração que ela me pede também mais algumas medidas aqui. Então eu jogo aqui mais ou menos cerca de, vamos colocar aqui mais 1 centímetro, vamos considerar que ela pegue mais 1 centímetro, né? Então agora são 2 metros, 12 centímetros e meio para esse trilho. Mas eu ainda tenho também o detalhezinho aqui dessa parte aqui de cima, tá vendo que é 1 grau aqui, ó? Então essa parte aqui de 1 grau e mais essa partezinha aqui, eu jogo também mais 2 centímetros. Então eu tenho que ter uma altura de 2 metros a 14 e até 2 metros e 15. Então eu colocaria esse trilho, né? Se a minha folha de porta tem uma altura de 2 metros e 10, eu colocaria esse trilho para correr com cerca de 2 metros e 15 de altura. Então eu nivelaria 2 metros e 15, faria um risco na parede, 2 metros e 15. E aí dos 2 metros e 15, supondo que na parede 2 metros e 15 deu aqui nesse risco, então eu colocaria aqui as braçadeirinhas aqui,
fixaria elas aqui na parede assim, e daqui para baixo é que eu iria nascer o trilho, né, chumbar o trilho dentro do batentezinho. Então, essas medidas aqui, eu estou passando as medidas com base nenhum exemplo aqui, mas as medidas a gente tem que se atentar, né, com base na medida do vão livre que cada um tem aí na sua casa, na sua construção, certo? Esse carrinho aqui, ele, depois que você monta ele aqui, tá vendo? Vem uma porquinha aqui, ó. Essa porquinha você coloca aqui no carrinho. Este é o parafuso principal, você vai rosqueá-lo aqui, ó. Só um minuto. Tá vendo? Esse carrinho aqui, ó, você vai pegar a porquinha, essa porquinha maior, essas porquinhas maiores que vem no kit, você vai encaixar aqui, ó, uma porquinha, tá vendo como ela fica encaixada? E esse carrinho você vai colocar dentro do trilho aqui, ó. Dentro do trilho. Certo? O carrinho já está dentro do trilho. Ó. Tá vendo? Ó, dentro do trilho o carrinho. Certo? Então, minha gente boa, os carrinhos, você vai colocar os dois, tá? Só pus um aqui pro exemplo. Já está dentro do trilho, né? O trilho aqui ele está no chão, mas vocês entenderam, a posição dele é aqui, ó. Certo? Então vocês veem aqui, ó, o carrinho lá dentro do trilho. O parafuso ele tem que ficar assim, ó, exatamente com esse vão para você conseguir encaixá-lo depois lá naquela chapinha, nestas chapinhas aqui que nós parafusamos em cima da porta, certo? Depois que você colocou os dois carrinhos aqui dentro, né, eles vão ficarem correndo aqui dentro normal. Aí vem também essas duas pecinhas aqui, ó, junto com este parafuso, que são chamadas de freios, né? Estas pecinhas aqui, vem duas, você vai colocar uma em cada extremidade aqui. Então você vai parafusar uma desse lado e a outra do outro lado lá no trilho. Para quê? Para não acontecer de quando você abrir a porta, o carrinho ele sair e acabar desencaixando a porta. Então é o limitador, né? Você vai parafusar ele aqui para quando você bater com a porta, o carrinho permanecer dentro do trilho e não desencaixar a porta, certo? Então ele vem assim, você vai pegar aqui os dois, ó, tá vendo? Eles vêm também com uma porquinha, ó, parafuso menor, você vai pegar a porquinha menor, vai pôr aqui dentro, vai pegar essa outra pecinha, ela é encaixada aqui, e você pega esse parafuso, fixa os dois, tá vendo? A parte maior você vai colocar aqui por dentro, ó, por dentro do trilho, a outra vai ficar por fora, e aqui você só aperta com a chave fenda, bem na extremidade aqui, ó, você aperta, pronto, ele vai ficar travadinho aqui. O carrinho, quando você correr com a porta para abrir e fechar a porta, ela vai bater no carrinho aqui e não vai impedir, não vai deixar que a porta desencaixe e saia do trilho, certo? Vocês vão observar também que nesse freio aqui, ele tem esse rabinho aqui, tá vendo? E no carrinho aqui, na rodinha, também tem essa pecinha aqui, ó. Então, para que funciona isso? Quando você bate com a porta aqui, ó, nesse freio aqui, à medida que você encosta, o carrinho, ele vai travar aqui dentro, né? Para quê? Quando você estiver com a porta aberta ou fechada, o carrinho, ele trava aqui dentro, e isso é para que a porta não fique nem abrindo e nem fechando, entendeu? Para não ficar aquele jogo de você abriu a porta, aí ela fica fechando sozinha porque ela está andando no carrinho. Então isso aqui é para travar a porta e parar a porta aberta. Certo, minha gente boa? Depois que você instalou a porta, fez todos esses trâmites aqui, aí ela vem também, no final, vem com esse kitzinho aqui. Esse kitzinho aqui é para você parafusar embaixo, bem embaixo, no chão mesmo. Com este, tá vendo? Buchinha 6, parafusinho 6, esses que vem, certo? Vou mostrar para vocês aqui. Então vamos lá, depois que você chumbou a porta tudinho, com o trilho e tal,
Aí embaixo, né, vai ficar o vãozinho de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Estes dois acabamentinhos aqui, tá vendo? Você vai parafusar ele aqui, ó. Exatamente no alinhamento da porta, você vai encaixar aqui. Então, você vai parafusar no chão aqui, ó. Aí você controla a abertura que você quer aqui. Tá vendo? A porta, ela vai... Espera aí que tá escuro, minha gente boa. Vamos lá. Então, esses acabamentinhos aqui são dois, ó. Tá vendo que vem? Mas é assim mesmo que eles vêm. Não repare a sujeira no chão, tá? É só para vocês, para eu tentar explicar. É um sobre o outro que vai. Você vai montar ele assim, vai fazer a marcação no chão, vai parafusar ele no chão aqui, ó. Entendeu? E aí você regula o vão que você quer. E a porta, ela tem que correr aqui dentro. Isso aqui é para quê? Para que a porta ela não fique, quando você movimente, se ela não tiver esse limitador embaixo, ela vai ficar indo para cá e para lá, para cá e para lá. Entendeu? Vai ficar batendo na parede, aqui do lado da parede, e pro lado de cá, ela corre o risco de estourar a parte de cima, você acabar perdendo a folha de porta. Então esse limitador, ele tem que ser chumbado, né? Tem que ser chumbado aqui, na parte de baixo, para a porta correr dentro dele e ela não ficar indo nem para lá e nem para cá. Beleza, minha gente boa? E aí, minha gente boa, basicamente, o que eu tinha para falar para vocês desse kit é exatamente isso. Eu sei que o vídeo ficou um pouco confuso, peço desculpas para vocês. Eu tenho depois que mostrar um vídeo já dessa porta já instalada e com ela montada no local, eu consigo com mais calma explicar para vocês e mostrar, tá bom? É que por agora eu não vou ter nenhuma porta dessa instalada para eu mostrar para vocês. É por isso que por enquanto eu só estou tentando explicar no vídeo. Peço perdão aí se ficou confuso o entendimento e a explicação, mas é porque eu estou vendo que tem algumas pessoas perguntando muito sobre esse kit, então a gente tenta ir fazendo vídeo para tentar ir amenizando algumas dúvidas a respeito disso, né? Não somos nenhum especialista nesse tipo de kit, somos apenas pessoas curiosas que gostam de tentar aprender as coisas e da forma que a gente vai entendendo, a gente vai compartilhando com a galera, beleza? Mas como eu disse para vocês, em geral, esses kits, quando você compra, ele vem um manualzinho, tá vendo? Explicando qual é cada peça, passo a passo para você montar, mostra o kit montado, entendeu? É só você ter um pouquinho de paciência, de calma, né? Não dá certo a primeira vez, aí você desmonta, faz de novo, mas com treino, a gente vai aprimorando e vai melhorando. Tá bom, minha gente boa? Basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui que se eu conseguir ir sanando as dúvidas, eu terei a maior alegria de explicar para vocês. Certo? Este aqui, tá vendo? Essas duas pecinhas é o acabamento. Depois que você instalou o trilho lá em cima, aí em cada cantinho aqui, ó, você, se quiser, você coloca esse acabamentinho aqui. Eu particularmente não gosto desse acabamentinho porque eu não acho ele muito lógico, né? E nem muito esteticamente falando, eu não acho ele muito bonito, né? Eu prefiro deixar ele assim, ó, deixar só com o freio aqui, né? E tá tudo beleza. Mas se caso você quiser pôr o acabamentinho que vem, aí nesse caso o freio aqui, como eu disse no vídeo, você deixando ele rente aqui, você não vai conseguir pôr o acabamento. Mas se você quiser pôr esse acabamento, então você tem que deixar o freio um pouco mais para dentro para você conseguir ter o espaço para você encaixar esse acabamento que ele vai aqui dentro, certo? Aí você encaixando o acabamento aqui, o freio vem encostadinho nele aqui. Beleza? Mas eu não gosto muito desse acabamentinho não, eu particularmente achei ele muito feinho, mas é questão de gosto, né? É isso aí, minha gente boa. Se você gostou do vídeo, deixa um like bacana, se inscreve no canal e se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que se eu puder sanar, eu vou sanando, tá bom? Papai do céu abençoe a todo mundo aí.